amores, tudo bem? Hoje, em nossa aula de história, nós vamos ver o Barroco Mineiro. Você lembra o que foi que surgiu lá em Minas? Em nossa aula passada, nós descobrimos juntos, não foi mesmo? Então, lá em Minas também aconteceu uma grande arte, que foi o Barroco, que não surgiu aqui no Brasil, não. Ele veio de fora. Então, vamos estudar um pouco mais sobre essas artes? Então, turminha, em nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o Barroco Mineiro. Olhem essas imagens, como são lindas, não é mesmo? Logo aqui embaixo, você verá duas igrejas feitas nesta época. Aqui, então, o interior de uma igreja. E aqui são as imagens pintadas nessa época. E, claro, não podia faltar as imagens esculpidas em pedra-sabão. Então, pegue o seu livro e abra na página 257. Como você pode ver, o barroco não é, claro, brasileiro. Ele veio lá da Europa. Muito bem. Pois então, com tantas influências, claro que nós também adquirimos alguma das culturas desse povo que aqui chegou para nos colonizar. Sendo assim, turminha, no século XVI, aqui no Brasil, muitas coisas começaram a ser desenvolvidas, inclusive a arte. Você lembra em nossas aulas passadas que o povo africano trouxe para a nossa terra muita cultura, muita culinária, não é mesmo? Então, o barroco, ele foi considerado a primeira expressão artística genuína brasileira. Isso porque nós também colocamos um pouco dos nossos costumes nessa arte. Isso mesmo. Lá na Europa, o barroco não tem cores tão fortes como aqui se fez presente. Também, as imagens de esculturas aqui feitas tinham seus próprios formatos, como os de anjos, pessoas, não é mesmo? Vocês vão poder observar, ou até mesmo já observaram algumas imagens em igrejas, em praças. Então, essa arte surgiu principalmente por causa das igrejas. As pessoas, claro, nobres, queriam um lugar para ficar, para se reunir. E qual seria esse lugar então? Isso mesmo, a igreja. Então não poderia ser qualquer lugar. Foi assim então que Antônio Francisco Lisboa, chamado de Aleijadinho, começou a fazer grandes projetos de igrejas. Muito bem, e a que mais se destaca é a igreja de São Francisco de Assis, lá em Minas. Você irá ver algumas imagens dela posteriormente. Na página 258, você também irá ver duas igrejas. Todas elas ficam lá em Minas. Saiba que Minas é uma cidade muito importante. Você lembra o que foi que começou nessa cidade? Muito bem, a Corrida do Ouro, não é mesmo? Lá foram encontradas as nossas jazigas de ouro. Então, com tudo isso, claro que ela sofreu grande influência dos europeus que aqui estavam. Então, nessas duas imagens da página 258, você irá ver duas igrejas aqui, ó. Elas fazem parte do centro histórico da cidade de Diamantina. Isso mesmo. Aqui embaixo, nós temos outra, que é a de São Francisco de Assis. Ela é considerada um patrimônio mundial pela Unesco desde 1980. Você sabe o que é um patrimônio, não é mesmo? Patrimônio é algo que pertence à cidade. São monumentos, ele pode ser cultural,
material e um cultural e imaterial. Você lembra, não lembra? O material é aquele físico, como uma casa muito importante de uma década, como igrejas, como também praças. E o imaterial é a cultura da dança, da comida. Você lembra, não é mesmo? Então, aqui na página 259, você também irá encontrar mais dois. Sendo que aqui, olha só como é que são as casas, turminha. Todas elas recebem bastante cor, todas com influência nessa arte do barroco. Então, na página 260, eu te trago uma atividade. Você irá ler essas manchetes e irá responder para mim as perguntas abaixo. Você, primeiramente, na letra A, você vai dizer qual é o tema das manchetes. Logo de início, você vai perceber. Laudo aponta risco em 13 bens históricos de Minas Gerais. Segundo, trânsito intenso coloca a risco ao patrimônio dos centros históricos de Minas. Terceiro, rompimento de barragens destrói patrimônio histórico de Minas. Isso mesmo. Então, do que fala as enchentes? Dos patrimônios culturais, da preservação de cada um deles ou da ameaça que cada um deles sofre. A B, descreva as características do estilo artístico presente nas construções religiosas da região de Minas. Nossa, é o barroco, não é mesmo? E a letra C, você vai dar a sua opinião de como podemos contribuir para a preservação dessas construções históricas. Eu espero você, turminha, logo mais. Então, meus amores, vocês conseguiram perceber como o barroco teve uma grande importância aqui no Brasil? Ele foi uma das primeiras grandes obras que tivemos aqui. Viram como as imagens de escultura eram bem perfeitas? Como esses artistas eram bem desenvolvidos, não é mesmo? E que paciência, não é mesmo, turminha? Então, o barroco veio para cá com algumas mudanças, principalmente em relação a cores, porque lá na Europa a cor do barroco é neutra. Aqui no Brasil ele sofreu grande mudança, porque nós demos vida a esse barroco e tudo ficou muito mais colorido, como vocês podem ver nas imagens aí da nossa aula de hoje. Então eu espero vocês em nossa videoconferência e até mais. Tchau!